Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o instrutor Miguel falando. Vamos iniciar o curso online, que é uma novidade para mim, em razão das circunstâncias que vem acontecendo no mundo todo. Comigo não seria diferente, eu tive que me reinventar e uma dessas reinvenções aí é o curso online. Eu fiz com muito carinho para vocês, eu espero que vocês gostem. Esse curso aqui, se ele não for considerado o carro-chefe, ele é um dos carros-chefe dos 28 cursos que tem na nossa empresa. O nome do curso é Técnicas de Tirocínio Policial e Noções Básicas de Programação Neurolinguística. É um curso que, dentre outras coisas, o meu principal objetivo é fazer vocês mudarem alguns conceitos, algumas crenças limitantes que tem aí, cada um subjetivamente, que cada um de vocês tem. Então vamos prestar atenção que esse curso aqui é de uma valia que vocês não têm ideia, vocês não imaginam. Qual o nosso objetivo? O que a gente quer que você aprenda, saiba? Aumento da percepção. Eu vi agora os dois T ali, mas vai assim mesmo, não foi o problema de digitação, mas é o aumento da percepção. Talvez seria o principal objetivo nosso, né? Aumentar a percepção de vocês, fazer com que vocês percebam coisas que os outros não percebam. E esse é um grande objetivo nosso. Aumento do poder de comunicação. Como diria o velho guerreiro, quem não se comunica assiste um que é a pura verdade, né? A comunicação já ficou comprovado que é a maior e a melhor arma que tem antes de evitar, para fim de evitar, melhor dizendo, um atrito mais físico. Então, vocês que trabalham na área da segurança pública ou segurança privada, aumentando o poder de comunicação, vão evitar atritos físico e até mesmo aquela confusão verbal mais calientada, mais veemente. Aumento da persuasão. A palavra persuasão é o poder de convencimento, né? Fazer a pessoa acreditar naquilo que você está falando. Tem gente que nasce persuasivo, então você vai aumentar a persuasão. Quem não tem persuasão nenhuma, ou seja, não consegue convencer ninguém a nada, vai sair daqui sabendo coisas inimagináveis, eu garanto para vocês. Gerenciar situações conflitantes, né? Eu acabei até reforçando agora há pouco que o objetivo do curso é gerenciar, é administrar situações conflitantes. Aquelas situações, seja no dia a dia profissional, seja no dia a dia pessoal, dar aquele pontapé de paz, sem que a pessoa perceba, inclusive. Então, administrar essas situações conflitantes e até gerenciar uma crise. Por que não? O início de uma crise. Apesar de quem é da segurança pública e privada sabe bem o que eu estou falando, a crise ela só pode ser gerenciada por pessoas capacitadas tecnicamente. Também aumentar a intuição, né? Muita gente confunde percepção com intuição. Não, a intuição ela já é o início do tirocínio que a gente busca aqui, né? Intuição nada mais é do que você adivinhar o que vai acontecer em determinadas situações, seja no aspecto pessoal, no aspecto profissional. O nosso curso visa sempre o aspecto profissional, mas você vai poder usar muitas coisas aqui para o aspecto pessoal. Aumentar o poder do tirocínio policial, né? Você pega aqueles policiais, vigilantes, guardas municipais mais antigos de casa, de caserna, de profissão, eles já têm instintivamente o tirocínio, eles conseguem ver coisas que os outros não conseguem ver. Por isso que não é muito incomum encontrar policial abordando pessoas que, de alguma forma ou de outra, devem, né? Moralmente falando. Então, aumentar esse poder do tirocínio policial para quem já tem e para quem não tem, criar, dar um pontapé inicial no tirocínio policial. Conceito. O que é
PNL, Programação Neurolinguística. Vamos lá. Na verdade, isso daí foi Richard Bandler que criou em 1900 e bolinha, 1969. O Richard Bandler é vivo até hoje, né? A PNL ela é muito ampla. Isso aqui, como a gente disse, é uma noção básica mesmo. Mas a programação, a palavra programação, programar, né, o conceito, o significado de programar, é você antever uma situação e preparar para fazer aquela situação. Então, por exemplo, programação. Eu quero ir para a praia, então eu preciso me programar, saber quem vai comigo, quanto que eu vou gastar, se eu vou de carro, quanto de combustível, se eu vou de ônibus, quantas passagens, quais os horários disponíveis, se é de avião, se é de trem, né? Então isso é uma programação, é você criar tópicos, fazer tópicos, prevendo para se chegar com êxito no objetivo. Isso é uma programação. Então, neuro, apesar de escrever tudo junto, neurolinguística, o neuro é o cérebro, né? Que é a grande chave do sucesso, eu posso garantir para vocês, que é o cérebro. Quem aprende a dominar o cérebro, aprende técnicas mentais, faz sucesso em todos, escutem bem o que eu estou falando, em todos os aspectos da vida. Então, neuro é o cérebro mesmo, está relacionado diretamente à mente humana. E linguística é a comunicação, que aqui a gente vai abranger a comunicação verbal, que é a que eu estou fazendo aqui agora com vocês, apesar de vocês não me verem, mas conseguem me ouvir, né? Então, e tem a comunicação não verbal, que é por gestos, por exemplo, né? Então a gente vai abranger essas duas aí, a comunicação verbal e não verbal. Então, resumindo, seria programação, antever situações para chegar no objetivo, usando a mente, explorando a mente o máximo possível para se comunicar de maneira verbal ou não verbal. Então, a PNL nada mais é do que modelos, né? Nada mais é do que consistências de modelos de pessoas que fazem sucesso na vida de alguma forma ou de outra. Elas têm prosperidade. É um assunto extremamente complexo para se falar num curso básico de PNL, mas para o tirocínio policial, que é o nosso intuito maior aqui, é isso aí para a gente falar. Por falar em tirocínio, o que é o tirocínio, né? Aliás, essa palavra ela foi recentemente aportuguesada, ela foi recentemente reconhecida, porque ela não tinha. É uma palavra extremamente policial. Apesar de muito tirocínio, né? O tiro certo, né? Eu já ouvi esses conceitos. Não, não tem nada a ver. Tirocínio nada mais é do que uma perspicácia, uma percepção. É ver o que os outros não conseguem ver, observar o que os outros não conseguem observar. Isto é tirocínio. Eu me lembro de uma história que aconteceu com um dos meus amigos que são policiais e são instrutores na escola que eu ministrava a aula. E ele estava contando, eu passei por uma situação hoje, Miguel, que me lembrei muito das suas aulas, dos seus cursos de PNL. Então eu vou recontar a história dele. Como ele é policial, ele estava dirigindo, ele era o motorista e do lado dele o sargento. Só tinham dois na viatura. Eles chegaram numa padaria, aquela coisa que o policial faz sempre, para conversar, fazer operação presença, come lá o seu salgado, enfim. O sargento desceu e entrou na padaria. O soldado saiu, estava no carro do lado do motorista, aquela coisa toda que vocês já viram eles fazendo, cuidado com a atenção, cuidado com as costas, né? Todo um ritual de segurança. E com um detalhe a mais que no meio-fio sentado um garoto de uns 16 anos, um garoto alto, grande, forte até, mas não tinha mais do que 16 anos. Que ali sentado continuou, embora a viatura teve até que se desdobrar para estacionar no meio-fio ali por conta do garoto, o garoto não saiu, dali ficou.
E aí ele até cumprimentou. E aí, Zé, tudo bem? Tudo bem? O garoto respondeu. Como é que você está? Tranquilo? Tranquilo. O policial continuou com a mão na arma, continuou com as costas protegidas, enquanto isso o sargento lá dentro. E ali continua a cena por alguns minutos. Dado um certo tempo, o policial que estava lá dentro, que era um sargento, saiu da padaria, foi em direção à porta do carona, ou seja, já indo embora. E o soldado também foi o segundo e último a entrar, que era o motorista. E falou, até mais, Zé. Falou pro garoto que estava sentado, o garoto respondeu, até mais. E ele já estava partindo, quando ele olhou no retrovisor, o garoto deu aquela descansada de ombro, sabe aquela aliviada que relaxa todos os músculos? Pelo retrovisor, o policial olhou e falou, sargento, tem coisa errada. Os dois saíram, encosta a mão na cabeça e tal, e aquela coisa que vocês conhecem, o pessoal da rota, a força tática, carinhosamente chegou no garoto, o que você tem e tal, e revistou o moleque estava armado, com um revólver 358. Aí conversa vai, conversa vem, eles acharam que o garoto ia roubar a padaria. Aí pressão daqui, pressão dali, o garoto acabou confidenciando. Não, não, senhor, eu ia vender essa arma para aquele cara que está lá embaixo. E lá embaixo, na quadra de baixo, na descida, correndo igual um louco, um cara que era maior. Pegou os dois, soltou o menor, porque não adianta levar nada, e apresentou a arma e o rapaz na delegacia. Então isso é tirocínio. O médico tem que ter tirocínio, o mágico tem que ter tirocínio, né? Pessoas que precisa necessariamente de ouvir as pessoas, precisa de tirocínio. O mágico, se ele não tiver tirocínio, ele escolher alguém da plateia errado, ele pode comprometer todo o número dele. Então vocês imaginam o que pode acontecer. Eu me lembro de uma festa que eu fui, que o mágico chamou um dos garotos mais cli-cli que tinha lá, né? E eu não me lembro exatamente como é que foi a mágica, mas o garoto fez de tudo para achar o segredo. E quando o garoto começou a desvendar o segredo, eu falei, agora ferrou. E não, a mágica fazia parte de desvendar o segredo, porque atrás do segredo tinha outro segredo. Como o mágico era meu amigo, trabalhou muito comigo lá, muitos anos comigo na academia de segurança privada que eu ministrava para formar vigilante, ele era o armeiro, ele falou, Miguel, eu escolhi de propósito. Quando eu vi que ele era pentelho, eu tinha certeza que ele ia querer estragar minha mágica. E o segredo da mágica era estragar a mágica, que tinha um belo, né? Tanto é que o garoto ficou assim muito sem graça, pasmo, surpreso. Isso é tirocínio. O médico é um outro exemplo. Se o médico perceber que o doente está falando lá, o paciente está dizendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo, e ele perceber que é mentira, se ele tiver tirocínio para isso, ele receita lá um placebo, faz de conta, uma S qualquer, e o cara fica bom. E ainda não dá o atestado para ele, ou dá o atestado só de meio dia, porque sabe que o cara tá mentindo. E pode acontecer o contrário também. Às vezes o cara tem medo de médico, fala, não, não tô sentindo nada, tô sentindo nada. O médico tem tirocínio para saber se o cara tá falando a verdade ou não, né? Isso é tirocínio, certo? Vamos falar do cérebro. Olha que interessante, nós temos quase 2 quilos de cérebro e a gente só usa 1% dele. Se todo mundo usasse o cérebro, é lógico que isso é uma ilustração, é olhado, é como se a gente estivesse olhando de cima da parte do cérebro, que é dividido em duas partes, né? Em dois hemisférios. São os hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. São dois hemisférios. E percebam que cada hemisfério tem a sua função, tem a sua, né? E é importante essa parte aqui, eu acho até um pouco chata para falar a verdade para vocês, mas vocês precisam saber isso aqui para se chegar num outro conceito. Então, a linguagem, a comunicação, ao lado verbal, está relacionado quando você fala, é o lado esquerdo que está fazendo essa movimentação, que está usando todos os músculos e comandando todos os músculos para que você fale, para que você converse. Ele é responsável pelo lado verbal, assim como a fala, né? Assim, o raciocínio lógico, é aqui que vem as contas de matemática, o jogo de xadrez, o jogo de dama, quando você pensa para fazer uma prova, o analítico, que é a razão, que você pensa muito para tomar uma decisão, é o lado esquerdo que está tomando conta.
sequencial e temporal, é aqui que você vê os números, é aqui que dá lógica para a coisa, é aqui que você acaba fazendo coisas linear, ou seja, tudo aquilo que está relacionado a raciocínio lógico, a razão, a pensamento analítico, a cálculos, está relacionado diretamente ao hemisfério esquerdo. Já no hemisfério direito, nós temos a visualização. Então, tudo que você vê é o lado direito que registra, assim como o lado esquerdo é responsável por tudo aquilo que você fala, o lado direito é responsável pelo que você enxerga. Assim como também a imaginação. Então, quando você imagina situações, imagina paisagens, coisas que você nunca viu, mas tem capacidade de criar, é o lado direito que está fazendo isso. Ao lado passo que o lado direito é o lado da emoção, da paixão, né? O lado esquerdo é o da razão. Gravem bem isso. Esquerda, razão, direita, emoção, paixão, né? É o lado da criatividade, da intuição, do raciocínio espacial, para saber aquele momento de espaço e tempo, né? Para você pegar aquela fruta que está na árvore, é esse lado direito que vai trabalhar para te dar esse raciocínio espacial de tempo e espaço para você pegar essa fruta, por exemplo. E tudo que está relacionado à melodia, à música, ritmo, é o lado direito que está trabalhando. De primeiro momento, eu quero que vocês decorem, não tem outro jeito, decorar está na apostila de vocês, que o lado esquerdo é o lado no cérebro, gravem bem isso, o lado esquerdo é o responsável pela razão, pelo pensamento analítico, ou seja, tudo que você começa a analisar para se chegar a uma conclusão, para cumprir uma meta, um objetivo, é o lado esquerdo que está trabalhando. E é o lado da verbalização, é o lado que é responsável para a sua comunicação verbal. Já do lado direito, é responsável pela visualização. Tudo que você vê é o lado direito que é responsável. E o lado direito do cérebro é o lado da emoção, é o lado da paixão. Então não fica muito difícil. Lembrando-vos que isso é do lado do nosso cérebro, você olhando para cima, hemisfério esquerdo e hemisfério direito, tá certo? Bom, 98% das pessoas usam mais o lado esquerdo, que é o lado da verbalização, que é o lado do cálculo, que é o lado que o cérebro mais trabalha. A gente usa os dois lados, obviamente, mas 98% das pessoas usam mais o lado esquerdo. E o que tem a ver esse slide com o que eu estou falando? Uma brincadeira que eu vou com vocês. Preste atenção aí no logotipo da minha empresa e comece a prestar atenção, muita atenção no que eu vou falar. Que cor que vocês estão vendo aí? Que cor que é essa aí, esse slide? Ficou que cor? Tá? Então, toda vez que eu vou perguntar, você responde olhando para essa cor. Que cor? Que cor que é isso aí? É branco, certo? Que cor? Vai lá, agora responde. Eu pergunto e você responde. Que cor que você está vendo aí na sua tela? Seja do smartphone, celular, enfim. Que cor que você está vendo o slide? Branco. Que cor? Vai falando. Que cor? Que cor que você está vendo? Que cor? Que cor que você está vendo? Que cor? Presta atenção. Que cor que você está vendo? Que cor? Fala de novo. Qual é a cor? Isso. Agora responde rapidamente. O que a vaca bebe? Provavelmente você respondeu que a vaca bebe leite. Porque como a gente usa 98% do cérebro do lado esquerdo, que é o lado da verbalização, você fala mais do que você vê. Você processa mais informações faladas do que vistas, né? Então, o nosso lado esquerdo, como faz todo esse processamento de pegar as imagens e arquivá-las, e você falando
dar essa brincadeira aí. Eu espero que você tenha caído nessa brincadeira aí, tá certo? Então, vamos prosseguir aí. Foi só uma pausa para você entender.